Olá, Pati. Boa noite. Olá, deixa eu Olá, arrumar Patrícia. aqui. Tudo bom, Magna? Que bom, que alegria de ter aqui novamente. Sim, que bom, eu Bem-vinda fico ao, feliz. bem-vinda ao Instagram do Shalom São Paulo. Pois então, querida, tu me Patrícia, escuta? escuto bem. Você me escuta Bem? bem? Aham. Vocês nos escutam? Quem está chegando aí, quem puder sinalizar para a gente se está tudo bem, se está ouvindo. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Quando vocês puderem dar um sinalzinho aí que estão ouvindo bem, a gente vai ficar mais tranquila, Ó, tá? tem uns acenos que sim. Né? Tá ok, ótimo. Patrícia, você Oi. falou na live passada que foi no simpósio, né, internacional lá em BH que você foi, se encantou com a Edith Stein. Eu achei aqui, ó. Ah, Você lembra sim. disso? Isso é um caderno de resumos, né? Um folder. Isso aqui é um marcador de páginas. Eu achei no dia Sim, seguinte, abri um livro e estava lá, eu guardei aqui. Então foi de 25 a 28 de agosto de 2015, na Universidade isso, Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Que isso. ali foi o momento que você se encantou com Edith Stein. Eu tinha, Isso mesmo. eu tinha defendido o doutorado no ano seguinte, 2014. E aí fui para Aham. esse já encantada, mas ali deu uma ampliada, assim, porque eu vi várias Sim, pessoas e, enfim, então foi muito bacana. isso mesmo. E é isso aí. Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Quem for chegando aí quiser falar para a gente de onde vocês estão chegando, se são qual a cidade que você está, ou se é de algum grupo de estudos, vão se apresentando aí para a gente saber. Isso mesmo. É bacana, né? Reconhecendo as pessoas, assim, né? Porque tem muito a ver com isso que nós vamos tratar agora, que é a empatia, né? Uma forma de tu reconhecer outros diante de ti, né? Legal. Uhum, isso mesmo. É. Pessoal tímido aí, ninguém está falando de onde está chegando. Ó, Caxias do Sul, Muito bem. Surubim, Surubim. ó, do Sul, Pernambuco, São Paulo, Jovem Sarado, São Paulo, Uhum. Ivaneide, Aham. São. Então a gente vamos começando, né, Patrícia, aquecendo, Vamos. situando o tema, situando um pouco esse momento que o que nós temos para tratar hoje, São Paulo, bairro Ribeira, Aham. Guarapiranga. Ó, É. hoje nós vamos fazer assim, eu combinei com a Patrícia aqui, para a gente não, não deixar totalmente sem a participação de vocês, é importante, né? A gente vai abrir. Na semana passada deu um pouco de dificuldade nas. Boa noite, Cecília. Quando a Cecília Cecília. chega, a fotinho do cachorro, assim. Ó, tem um do Acre que participa do Jeffs ali, que legal, né? Vi que o pessoal da Missão Tabor entrou. Missão Tabor é um grupo que eu faço parte aqui na Arquidiocese de Porto Alegre. É. E cantam belíssimamente as músicas de TZ. Eu já assisti, muito bons vídeos. Sim. E você ia falando alguma coisa, Patrícia? Eu te cortei? Não, não, tava te esperando mesmo. Então nós vamos introduzindo aqui a temática, né? Hoje nós escolhemos sobre o tema, ó, a missão, aí, Missão Tabor, tá assistindo, Patrícia, olha aí. Legal.
Jeffs presente, muito bem. Ai, olha que amor. Então tá. Ai, gente, a gente se sente muito bem, né? Aqui com as pessoas e vai reconhecendo os nomes já do outro encontro, né? Muito legal. Isso mesmo. E aí nós escolhemos hoje o tema da empatia, né? Uhum. Sobre, a gente vai tratar um pouco dessa questão, sempre a partir da visão dele e a gente está vendo como Maria Cecília, nós aqui somos vocês, Nós você não somos sabe passando. isso. Eu lembro de você É, a cada instante, cada vez que eu vou pegando um texto aqui lendo, eu digo, ai meu Deus, me dá aquele rigor da Maria é, Cecília, aquele jeito é, filosófico dela, né, assim, de falar, é bonito. verdade, querida. Um rigor e ao mesmo tempo uma leveza, né? Bacana, muito boa ser sua amiga. Isso mesmo. Então, é isso. Assim, então, a empatia, né? Nós vamos Uhum. falar, foi o tema da tese de doutorado da Edith Stein. Ela falou sobre o Sim. problema da empatia. É, 1914, ela estava bem envolvida, ela tinha se mudado de Breslau, a cidade dela, para Göttingen, para estudar com o Russell. Uhum. Estava lá envolvida, fazendo a sua tese, escolheu esse tema, né? O Russell já se interessou Uhum. por isso, conheceu também o Martin Scheller, que Sim. trabalhava essa temática, e quando ela estava bem envolvida nessa questão, surge, opa, Marcelo, Deus te abençoe, é quase Natal amanhã, Marcelo. Amanhã. Sim, eu lembrei o que era que eu ia falando. Eu ia dizer que a gente depois, lá mais para o fim, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, pode ser Isso. que em algum momento aqui a gente vai precisar acabar com as notificações, principalmente se alguma das internets começar aqui a dar algum problema. Mas depois a gente vai abrir para perguntas, uns 15 minutinhos antes de terminar. Então, vocês podem não só perguntar, mas fazer alguma contribuição, se quiser acrescentar alguma coisa. Nós sabemos que aqui tem vários estudantes também, pessoas que Uhum. já estudam ali, e tem pessoas que estão conhecendo também. Então, é Sim. um pouco misto, mas se você quiser fazer sua colaboração também, fique à vontade. Isso aí. E aí, nesse período, né, que Edith Stein estava lá tão envolvida com a sua tese, no círculo de Göttingen, que era um círculo muito fecundo, muito frutuoso, conhecendo a fenomenologia, sendo Sim. orientada pelo Russell, né, que é o pai da fenomenologia. E aí, em 1914, acontece, né, aquela ruptura que é a Uhum. Primeira Guerra Mundial, explode a Primeira Uhum. Guerra Mundial. E Edith Stein estava, embora estivesse muito envolvida, mas os colegas dela começam a se alistar. Uhum. Interessante que na autobiografia dela é muito marcada por esse período da guerra, né? Então ela vai Uhum. narrando muitas coisas. E ali ela vai servir a Cruz Vermelha, né? Vai servir como Uhum. enfermeira. Ela disse que não tinha mais sentido viver ali aquele a vida pessoal dela, né? Então ela vai se colocar a serviço daquele grande acontecimento e acaba interrompendo um período, fica um tempo na Cruz Vermelha, depois ela fica esgotada, vem para casa para descansar um pouco, esperar ser chamada. Não é chamada novamente e retoma, só bem resumidamente. E aí, Isso. Patrícia, me veio essa curiosidade, assim, você que está nesse Aham. tempo doutoranda, escrevendo Aham. tese, estudando, e aí de repente essa pandemia aqui, né? Pois Esse tema então. tão desafiante, que não é uma guerra, mas até parece porque mexeu com o mundo todo, né? Então todos nós estamos de alguma forma afetados por essa pandemia. Eu queria Essa primeiro saber realidade. de você, assim, como é que está sendo para você em meio a tudo isso? É, estudar, escrever alguma coisa. Está conseguindo escrever alguma coisa? Já saiu algum parágrafo? Como é que Vamos está sendo lá. a experiência?
Pois então, vamos muito, até eu acho que é uma forma, inclusive, empática também da gente colocar a condição humana neste tempo também, e com tantos colegas, com certeza, aí tô vendo o Úrsula entrar, olha, meu Deus, que responsabilidade. Tantos colegas que agora estão fazendo seus estudos mesmo de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, mesmo nas graduações, ou mesmo quem está aí se familiarizando, né, inclusive pastoralmente, não só academicamente, com Edith Stein, o que chama atenção que talvez possa fazer uma identificação com o tempo dela e também com os estudos dela, com a forma de estudo, é que, querendo ou não, nós tivemos agora uma mudança, o mundo acelerou de uma hora para outra, né? Em 15 dias, 20 dias, nós estamos vivendo uma realidade totalmente diferente, em que a gente precisou muito rapidamente se reestruturar, inovar-se, aprender. Olha quantas coisas, nós tenho certeza que em um mês, assim, cada um de nós aprendeu muita coisa que vinha talvez sendo algo que a gente estava pensando e agora precisou. Então, nesse sentido, eu vejo muita semelhança com o período em que Stein viveu os seus estudos, né? Porque foi um mundo que mudou muito rápido, e principalmente para os jovens universitários daquela época, os jovens acadêmicos. Eles fizeram um movimento, claro, de ir, né? Foram solicitados também a ir aos frontes de batalha. Stein assumiu também o papel do cuidado na enfermagem. Isso fez uma diferença muito grande, inclusive. Isso eu acho muito interessante, gente. Veja, aquilo que ela estudava tecnicamente, aquilo que era da letra do livro e que chamava a atenção dela, ali se torna vivência. Isso tem a ver com a própria forma com que ela enxerga a empatia. Ali se torna vivência na medida em que ela tem os doentes ali, em que ela vê as famílias daqueles que estão morrendo, onde ela vê que não são números, são pessoas ali com realidades várias, né? Onde ela vê os próprios colegas e ela que vinham numa efusão assim de pensamentos, inovando um pensamento, né, que é a fenomenologia. Então me faz pensar, assim, me provoca pensar que a tese doutoral dela em a empatia, né, eu tô com a tese dela aqui, vai aparecer sempre espelhado, gente, mas ainda assim, de repente, fica a imagem e depois vocês podem me contatar, né, que eu passo para vocês. Eu tô com a tese doutoral dela em espanhol, eu tenho ela aqui, da empatia, em que ela defende em 2016, né? E com certeza, acho que vem ao encontro de nós que estamos... Oi? 1900. 1900, o que eu 1900. falei? Eu tô com a tendência de falar 2000. Você falou 2016. Ui, não. 1916 ela defende, então faz 100 anos, né? Da defesa, 104 anos da defesa. Ela é publicada em 1917, né? Então nós já tivemos até uma comemoração, uma edição comemorativa, né? Do centenário da empatia, da tese da empatia. E com certeza, para quem já teve contato com a obra, é uma obra extremamente densa, né? Ela parte daquele olhar da pessoa que um pouco nós discutimos semana passada, mas ela vai para a questão da intersubjetividade. E certamente o impacto da vivência, né, das motivações próprias dela, que acessaram a dimensão espiritual dela, que provocou ainda mais o humano nela, certamente foram parar nessas páginas também. A minha relação, tu me perguntas da minha tese, é exatamente essa. Eu tinha o meu projeto pronto, o meu projeto estava pronto, né? Inclusive, assim, praticamente aprovado já tinha visto. O fato de o mundo ter mudado em um mês, a gente está vivendo uma outra dimensão de formas de relação e tudo mais, me fez parar um pouquinho meu projeto, observar este mundo, viver este mundo, para retomá-lo, para que então eu possa, até nos meus próprios estudos, já abarcar a situação que a pandemia e as suas decorrências, né, as decorrências, não só as questões de danos, mas também tudo aquilo que pode emergir aqui, né, enquanto o humano do humano,
né, nesse nosso mundo. Então, eu estou naquele momento de estudar a vivência, né, do que está acontecendo. Maravilha, Patrícia. Então, a empatia, né? Uhum. Ela significa. A grande pergunta que Edith Stein se faz nessa tese é o que significa tomar conhecimento da vivência do Do outro. outro. O que significa essa. O que é isso? Como é que eu tenho acesso à vivência Pois é, alheia, né? À vivência do outro, do né? outro. Acho que Aí vamos falando sobre. vamos começar então tentando caracterizar o que é empatia e o que não é empatia. Acho que a gente pode começar assim, né? Como bem tu falavas, Magna, a empatia, segundo Stein, é uma dimensão, gente, não só de ato, de comportamento. Ela é uma dimensão ontológica, é uma dimensão que faz parte do núcleo de interioridade do ser humano. Tá? Então, faz parte de uma intersubjetividade, da interioridade, não só de um ato exterior, né? Mas é algo que passa pelo meu eu próprio. Lembra que a semana passada nós falávamos, né, do corpo vivo enquanto um eu, uma pessoalidade, né? Então eu, na minha pessoalidade, na minha forma de vida, com as minhas vivências, as vivências que eu tenho com a minha família, com os ambientes em que vivo, tudo isso que faz parte do meu eu, né? Faz parte de um ser empático. A empatia não é só uma relação isolada, ela é uma relação, mas é uma relação que passa por uma identidade e aí sim uma relação com o outro. E é muito legal quando nós conseguimos enxergar, né, o gesto empático em Stein desse nível, porque a gente vê que a empatia não faz tu romper aquilo que tu é enquanto pessoa. Muito pelo contrário, ela ainda te aprimora enquanto pessoa, mas porque implica que tu olhe para o outro, para que tu capte também a essência do outro, né? Que tu esteja aberto a conhecer o outro em sua dignidade. Isso eu acho fantástico, assim, sabe? Somos diferentes, somos plurais, somos de contextos totalmente, né, estruturas, inclusive, orgânicas diferentes, enfim, culturas diferentes, mas o que nos faz Sotaques diferentes. semelhantes? Oi? Sotaques diferentes. Sotaques Tô diferentes, aqui né? achando lindo esse teu tu vai, tu vem. Oh, meu Deus do céu. É uma gaúcha assim de primeira. O meu sotaque é porto-alegresco, sabe? Que, ó, eu tenho esse capaz, esse bar bem marcado de Porto Alegre, né? Mas é característico, né? Mas eu acho ótimo. É. Veja, isso é muito interessante, ó. Com todas as singularidades, a gente se relaciona. Tu tem as tuas singularidades, as tuas vivências, o teu sotaque, a tua família, os teus contextos, mas nós nos identificamos enquanto semelhantes na nossa dignidade. Olha aqui, eu e Magna, por exemplo. Vamos pegar o nosso exemplo. Somos duas mulheres que fazem um estudo semelhante, que conseguem fazer trocas e não competitividade. Acho que isso é um dado importante na empatia, porque nós não nos identificamos só pelo aquilo que nos é semelhante enquanto vivência, mas a gente empatiza no momento em que a gente se reconhece valorizando o outro também, e o outro nos valorizando, né? Também. Quando a gente sai daquela dimensão de só coexistir para conviver, para trocar, para nos aprimorarmos enquanto seres humanos em relação, né? A gente empatiza em muitas coisas, né? Nas nossas vivências. Se, e aqui tem um dado importante, se essa dimensão do espírito, eu lembro que semana passada eu falei um pouquinho da dimensão da dinâmica, né? Da dimensão espiritual de abertura e fechamento, né? Se a gente está também numa dimensão de abertura ao outro. O que o outro representa para nós? Que valor nós damos ao outro em sua dignidade, né? Como é o outro diante de mim? Qualquer outro, né? Como sou eu diante do outro, né? Então tem várias questões assim que a empatia nos provoca,
Uhum. É importante essa questão da empatia como algo relacional, né? É, De, esse ato imediato que nós empatizamos, que nós reconhecemos o outro como semelhante, mas essa questão de perceber a singularidade e, ao mesmo tempo, perceber a, a singularidade é, mas não há essa fusão, né? Eu reconheço o outro, a isso. alteridade, essa palavra que eu estou procurando, a alteridade do Aham. outro. Eu estava Isso. revendo aqui esse livro que você comentou a semana passada, A Arte de Educar por uma Pedagogia Empática, em Edith Stein, né? Eu lembro, Aham. Patrícia, que quando eu peguei esse livro, eu peguei teu artigo e ele ficou todo rabiscado. Eu marcava assim, linha por linha, porque eu gostei muito, porque era uma educadora falando de empatia, né? E foi muito, muito forte. E aí, é a frase que você retomou a semana passada, que tem a ver também com empatia, né? Quando fala da educação, o que é a educação? Educar significa guiar outros seres humanos de modo que se tornem o que devem ser. Não se Uhum. pode fazer isso, portanto, sem saber o que é o ser humano, a que ele se assemelha, para que deve ser guiado e quais são os caminhos possíveis. A Sim. educação, ela pressupõe essa atenção realmente, né? Essa coisa empática, Ah, porque eu preciso, para levar o outro a ser o que deve ser, eu preciso saber identificar ali um ser humano que é um outro ser humano que eu não tenho domínio sobre ele, não sei quem é aquela pessoa, é sempre um ser desconhecido, né? é. Interessante que nós somos mães também, nós estamos aqui falando numa perspectiva acadêmica e tal, mas somos mães, e interessante quando a gente percebe assim, cada filho como verdadeiramente é único, né? É um Vive no eu. mesmo espaço, os mesmos pais, tal, mas perceber essa singularidade, né? Que não por mais próximo que a gente seja, mais se identifica, a gente não há uma fusão, né? É É. algo muito. Eu sei que eu estou misturando assuntos aqui. Não, mas vamos lá, eu consigo. Uhum. A A gente. empatia também está aí nessas relações, né? Não Sim. é só isso, mas enfim, É. destrincha isso aí que eu estou falando. Eu joguei a Vamos ver se bola eu para você. consigo. Você que é boa de vôlei, eu vou Ah, jogar. levantadora. Ah, sabe, Magna, assim, ó, que a educação, e Stein coloca isso, né? A via empática pela educação. A educação é um caminho muito, muito privilegiado por desenvolvimento integral da pessoa, né? Foi o que semana passada falamos, inclusive o desenvolvimento empático. Veja, quando nasce uma criança, isso a professora Ângela fala, até vou pegar o livro aqui. Quando nasce uma criança, no desenvolvimento, né, do bebê, enfim, nós todos passamos por esse momento da nossa vida, da nossa história. Uh, nós nascemos enquanto potência, nós temos potências, né, que vão se desenvolver ou não de acordo com, né, vai se tornar ato, vamos falar uma linguagem um pouco mais fenomenológica, talvez, né, vai se tornar ato na medida em que aquilo for também estimulado, favorecido. E o outro aqui, né, a mãe, e pode ser a pessoa que faz o papel de maternagem, nem sempre é a mãe biológica, né, mas a pessoa em que faz o papel de maternagem, o papel de paternagem do pai, as pessoas que em volta estão, os irmãos ajudam demais como um semelhante ali, até porque fisicamente são os mais próximos normalmente, né, dependendo daquela criança, mas assim, ou tem linguagens próximas, né? Às vezes, quem tem mais de um filho sabe, às vezes uma criança consegue explicar e ensinar melhor do que um adulto a outra criança, né? Veja, então, esse desenvolvimento, essa potência empática, do qual faz, como falei, né, como um dado ontológico, então essa possibilidade de desenvolvimento empático, ele precisa ser acionado, né? Essa dimensão espiritual do bebê precisa ser acessada, estimulada, desenvolvida, né? Para acionar justamente aquilo que o motiva, que o estimula a ir. Né? E nesse sentido, a educação tem um papel fundamental,
porque a educação enquanto um gesto que forma pessoas, formação não que coloca numa forma, como falava, como uma forma, não, mas que vê, que permite o ser humano ir ao encontro da sua forma própria, a sua forma originária, a sua essência própria, o seu tempero próprio, o seu jeito muito próprio de ser pessoa, e que é único, como tu falavas. Nessa questão, acho muito interessante o papel aqui de empatia, do desenvolvimento empático, que os próprios educadores, veja hoje mesmo, né? Quantos educadores estão se esforçando, se desdobrando, inovaram, renovaram. Nossa educação tinha a mesma forma por séculos, gente. 200 anos do mesmo modelo educacional que em um mês, em 15 dias, alguns educadores tiveram que se reestruturar, se ressignificar, encontrando novas formas de ensinar. Por que alguém faz isso? Por que alguém faz isso? Pode ser, pelo salário que ganha, porque isso. Mas não é só. Por que alguém faz isso até o fim, sabe? Pelo outro, para que o outro realmente aprenda, para que o outro seja investido. Por gesto empático, sabe? É por reconhecer que aquela pessoa tem valor, aquele estudante tem um valor, tem um direito à qualidade da melhor forma possível. Talvez agora esta seja a melhor forma possível, né? E pensar no valor do ato, do gesto pedagógico, não só pelo conteúdo, o conteúdo sempre muito importante, obviamente, o rigor técnico fundamental, mas porque vai alcançar outra vivência, uma vivência semelhante a, como eu digo assim, né? Eu sempre pensei assim muito dos meus alunos, né? Todos eles de qualquer faixa etária. Eu desejo que os meus alunos tenham o que eu desejo para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus afilhados. Eu desejo que todo mundo tenha uma qualidade de educação e, sobretudo, uma educação à pessoa, né? Visando não só a qualificação técnica, mas uma pessoa integral, da mesma forma que eu desejo ser ensinada, né, formada. Então, nesse sentido, a educação pode muito ajudar. Quando nós temos algumas realidades que são muito comuns, alguns educadores, quando eu dou algumas capacitações, eles trazem que hoje em dia uma criança cai, às vezes é muito comum outros estarem filmando, fotografando, já vira meme, já corre aí o celular, já põe publicamente, né? E esquece-se daquela vivência que ali se machucou, que ali precisa de um amparo. Então, veja, por mais que a criança e o adolescente tenham a potência empática, é o processo formativo, é o processo educacional da comunidade adulta, não só a comunidade escola, mas a rede educativa que o compõe, família, sociedade e tudo mais, né? Que vão permitir com que a gente faça um processo formativo aqui que torne mais humanas essas relações, né? Porque a gente veja o outro e não o deboche sobre aquilo que acontece, né? Esse é um exemplo, eu poderia dar mais, né? Mas... Patrícia, é possível a gente se colocar no lugar do outro, porque a empatia assim, do senso comum se fala muito isso, né? Assim, você tem que se colocar no Pois é. lugar do outro. Edith Stein, ela confirma essa, essa premissa, assim, ou como se dá? Essa tua fala é muito boa. A tua pergunta é ótima, Magna. Hoje em dia, inclusive, empatia é a palavra da moda, né, gente? Eu estava comentando antes com a Magna, né? Hoje a gente ouve, assim, em diversos contextos corporativos, comunicativos, educacionais, bom, enfim, a empatia como uma palavra de peso. No entanto, de um modo geral, a empatia é vista muitas vezes como o se colocar no lugar do outro. Tem até uma foto que já circula, assim, uma imagem que circula nas redes sociais, que são dois cérebros, né, formando um coração único. Não me parece que essa seja a visão assim mais adequada ao que está em Coloca de Empatia. E aqui, para falar, eu vou me basear, eu sempre me baseio em autores, né? Essa questão que eu falei antes da gênese infantil, né, da gênese da empatia na infância, no desenvolvimento, a professora Ângela Alice Bello, nesse simpósio de 2015, que resultou nesse livro aqui, ó, Diálogos com Edith Stein, onde fala de filosofia, psicologia e educação,
esse livro, ela tem um capítulo, a professora Ângela, só sobre a gênese da empatia no desenvolvimento infantil. Vale a pena. E para responder a tua pergunta, também vou citar, tá, gente? É que eu acho importante, né, as pessoas conhecerem os materiais. O professor Juvenal Savian Filho tem esse livro aqui ele organizou, né, este livro que é sim, assim, é um resumo bem interessante sobre a empatia em Russell e em Edith Stein. São 3 capítulos, cada capítulo de um autor. E eu gosto muito, aliás, a professora Ângela, o professor Juvenal e o Cristiano Barreira, né, que tem os seus capítulos. E eu gosto muito do capítulo que o professor Juvenal fala uma coisa que, para mim, assim, sintetiza bastante. A empatia, ela é originária, assim, o sentimento, o dado, enfim, a situação vivida é do outro. Eu não tenho como viver a dor do outro. A dor do outro é dele, ele está sentindo. Ele sabe da forma com que ele assume. Ou a alegria do outro. Eu não tenho como pegar a experiência do outro, recortar do outro e botar em mim. Não baixa o download, sabe? Em mim. Não. Então, por isso, a dor, a alegria, as vivências são originárias do outro. O que me faz empatizar é olhar essas vivências, esses sentimentos, essas alegrias e identificar em mim algo que, sabe, que me faça abertura e que me remeta e dê valor à vivência do outro. Eu vivencio a vivência do outro, entendeu? Sabe? Eu me alegro com a alegria do outro. Eu sofro com o sofrimento do outro, né? Eu choro com a dor do outro. Eu me compadeço e me mobilizo. Aqui daí entra numa questão de ato, né? Não só de ficar fazendo a experiência da vivência, mas eu me mobilizo ao encontro do outro. Aquilo que tem sentido para o outro encontra sentido em mim. E aí a intersubjetividade acontece, né? Eu olho assim, Magna, eu vou dar um exemplo, né? Tantas mães que nesse momento estão com seus filhos doentes, coronavírus aí, a gente tem toda essa situação. Quantas famílias estão com seus idosos doentes, né? E eu olho para isso, não tem nenhum idoso da minha família doente, e os meus filhos estão bem, minha família está bem. Mas eu olho para isso tudo e me mobiliza demais, cada um daí vai fazer seus atos de solidariedade, vai fazer seus, né, enfim, da forma que for, mas isso aciona em mim fortemente. Uma mãe que está sofrendo agora aciona em mim a minha maternidade também, né? Porque eu fico me colocando nessa situação dela, né? Se fosse comigo, como seria? E o que me mobiliza isso em relação a essas mães ou a esses idosos? Poderiam ser meus avós, meus pais, né? Como isso mobiliza em mim? É ver o humano, ver a pessoa não no seu isolamento, mas o ser humano enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Né? Então, vai abrangendo assim essas relações. Isso eu acho muito interessante, né? E fundamental, porque a empatia ela não é só uma solidariedade, mas ela é um canal de identificação do humano em nós, sabe? É. Nesse assunto da pandemia e é assim, como é uma grande oportunidade, né, em potência, né? Sim. Para nós redescobrirmos o nosso ser humano, né? Uhum. Independente de onde nós estejamos, assim, mas como o sentimento, a dor, a tristeza, a angústia, o medo, solidão, são sentimentos tão profundamente humanos, né? E que a gente É. pode reconhecer aquilo ali no outro, né? É. É como você, assim, não de forma originária, como o Edith Stein também dizia, que nós não podemos sentir, mas isso nos aproxima na Isso. humanidade mesmo, né? Co-originária. É, em nós é co-originária do que é Originária. original do outro. É muito Esses interessante dias essa eu ouvi abordagem. uma moça
conversando por telefone, ela falando assim, que ela está num grau de ansiedade tão grande que ela não Sim, consegue dormir mais de 2 horas por noite, acorda com medo dos filhos adoecerem, dos filhos morrerem, e é algo incontrolável, ela falava. Tá tendo muita diarreia, então um sim. quadro assim, de ansiedade muito forte. Eu não posso originariamente me colocar no lugar dela, vamos dizer assim, Uhum, porque eu não consigo me colocar nesse grau né? Mas eu também não uhum. posso dizer assim, você está sendo Não. exagerada, isso é exagero, Uhum, seus filhos estão bem, isso é um exagero. Porque em mim eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é medo, eu sei o que é a dor de ter um filho potencialmente. uhum. Então, essas experiências, embora não sejam originariamente em nós, mas nós sabemos reconhecer, né? Aquilo que é É. meu, aquilo que é do outro. E nem vou ficar também me sentindo culpada porque, eu não consegui entrar na dor dela, né? Aham. Conversei, acalmei, falei, inclusive, que ia rezar por ela, estamos disponíveis. Mas é a minha forma de compreender aquilo que ela vive, mas eu não estou sendo insensível se eu não sentir na mesma medida, né? Sim. Assim, é exatamente, empatia, eu estou dando exemplos para ir Uhum. favorecendo essa possibilidade de a gente perceber a dor do outro, porque a dor, a alegria, os sentimentos, porque nós também somos humanos e sentimos aquilo também, mas ao mesmo tempo a dor dela é a dor dele, a dor dela, a minha dor é a minha dor. Eu tenho outras dores, eu tenho outras lutas, eu tenho outras, né? Então É. essa beleza de poder compartilhar esse ser humano, né? É. Não, e aqui a gente pode pensar então na empatia com as suas dimensões diferentes. Acho que tu traz um exemplo que pode fazer pensar assim, ah, tem esse dado de semelhança do qual a gente se identifica muito mais proximamente, né? Eu dei o exemplo de repente, pessoas que têm vivências semelhantes. Bom, mas às vezes as nossas vivências não são semelhantes. Uhum, Então, onde a gente se identifica? Né? uhum, E aí é muito interessante a gente pensar naquilo que antes falava, né? Do humano em nós, né? uhum, Somos pessoas humanas que aspiram por sentido de vida, por gosto uhum, de vida, né? Porque se não for assim, a gente pode estar até adoecido, né? Então, vale pensar, porque o natural é a gente aspirar a vida, querer a vida, né? Descobrir o mundo. Olha as crianças, né? Quando eles querem descobrir o universo. Então, isso é muito interessante. Por outro lado, vale a pena pensar assim, no outro comigo, né? E esse aqui, o artigo do professor Cristiano, naquele livro que o Juvenal organizou, né? Empatia em Russell e Stein, traz muito, muito bem, assim, né? O outro comigo. Então, tem relações muito próximas aqui. Nós estamos juntas, né? Tu estás comigo, eu estou contigo, né? Aqui é fácil identificar uma empatia até entre nós. Mas às vezes não, o outro diante de mim. Quem é aquele outro, como antes eu falava? Pode ser uma pessoa com uma vivência totalmente diferente, com valores, inclusive, de vida, assumindo posturas diferentes da minha. Né? Então aqui provoca pensar no que aquele outro gera também em mim e o quanto de relação aqui pode ser feita. Nesse sentido, gente, está em trás a empatia para além da simpatia. Né? O uhum, outro é meu semelhante, né? Ainda que ele tenha todas as diferenças, tudo mais, condutas inclusive diferentes, o gesto empático aqui está em ver a natureza da dignidade dele, a dignidade da vida dele, né? A dignidade dele, da promoção da vida. Isso não quer dizer que eu não posso corrigir alguém, que eu tenho que aceitar tudo. Não, não, não. Por isso até a formação é importante, né? Não mesmo. A empatia, inclusive, provoca esse outro diante de mim a repensar quem sou eu diante daquilo que ele me apresenta. Eu não uhum, concordo com isso, eu concordo com isso, né? É pensar na minha própria identidade, não é assumir tudo. Eu não sou uma esponja, o ser humano não deveria, pelo menos, se colocar nessa uhum, condição de que assume totalmente. Não, porque daí tu abre mão do eu.
E empatia não é abrir mão do eu, é sendo tu sair de si ao encontro do outro. Assim como tu pode sim fazer as tuas correções, tua correção fraterna, enfim, né, o gesto todo diante do outro, confrontá-lo, inclusive, né, diante de algumas situações, não concordar, deixar a tua fala, o teu gesto, enfim, faço diferente, né. Aqui aonde que está? No colocar-se em relação, não a indiferença ao outro, né? Não, eu vou viver no meu mundinho aqui, então. Não, é se colocar nesta relação de humanidade, né? Num contexto de humanidade, de promoção da dignidade da vida, né? Tem uma, tem Fale. uma frase da Stein que está na estrutura da pessoa humana, que a gente sabe assim, ela faz a tese de doutorado dela sobre empatia, mas Assim. não quer dizer que ela encerrou ali o assunto. Começou, na verdade, né? Aham. Ela se interessa pelas vivências humanas até o fim da vida. Mas aí Sim. na estrutura ela fala a questão do olhar, né? Essa questão do Sim. olhar do outro, que é o que me permite. Eu vou ler aqui, é um trechinho meio Sim. bonitinho, mas eu acho que eu quero abrir Vale. aqui comentários também das pessoas. Eu fechei um pouquinho, Sim. mas agora a gente vai abrir. Ela fala assim: ele, o homem, né, o ser humano, é um ser que diz de si eu. Nenhum É. animal pode fazer isso. Olho nos olhos de um animal e vejo alguma coisa que me olha. Vejo dentro de sua alma uma interioridade, uma alma que percebe o meu olhar e a minha presença. É, porém, uma alma muda e prisioneira, aprisionada em si mesma, incapaz de ir além de si mesma e compreender-se, incapaz de sair de si mesma e chegar até mim. Olho nos olhos de um ser humano e o seu olhar me responde. Sim. Deixa-me penetrar na sua interioridade ou me rejeita. Isto. É o senhor de sua alma e pode fechar e abrir as portas. Pode sair de si e penetrar nas coisas. Quando dois seres humanos se olham, um, um eu está diante Uhum. do outro, de um outro eu. Pode ser um encontro que acontece na soleira da porta ou na interioridade. Quando é um encontro que acontece na interioridade, o outro é um tu. O olhar Uhum. do homem fala. Um eu dono de si, vigilante, me vê. Dizemos também uma pessoa espiritualmente livre. Ser Uhum. pessoa quer dizer ser livre e espiritual. O ser humano é uma pessoa e isto o diferencia de todos os seres naturais, né? Então, É. essa é também essa experiência, né, que abre Sim. essa experiência empática, o olhar, né? É interessante aqui que eu estou olhando para a câmera, porque eu sei que aqui eu vejo as pessoas, mas a minha tendência é olhar para os teus olhos e eu olho para baixo aqui, porque Aham. a gente quer se olhar nos olhos, né? Aham. Sim. É, é pelo olhar que a gente se expressa, que a gente externa, né? Então, o ser humano que pode viver encontros profundos através de um olhar, Um né? olhar. De interioridade do outro, ou não. Você pode simplesmente Sim. não querer Fugir. assumir, né? Fechar, É. olhar, disfarçar, não querer entrar na interioridade, ou não se permitir deixar, enfim. É. Eu me lembrei agora até de um outro autor, que eu não vou. O olhar é a janela da alma, né? Comentários, tá, pessoal? Os comentários estão Ah, ativos, isso. a gente Tá. vai trocando. Isso, porque o olhar de fato, assim, né? Enquanto educadores, assim, quando a gente busca o sujeito, a pessoa na sua inteireza, normalmente aquele educador que é um investidor do humano, normalmente ele capta muito pelo olhar, né? Ele chega a convocar um aluno quieto, solitário, às vezes, pelo olhar. Às vezes não é nem pelo toque, né? Mas pela forma com que tu me olha, porque tu investe em mim, ou como tu falava, ou pela apatia que a gente vê. Tem pessoas que a gente, inclusive isso é um dado, eu fui psicopedagoga em consultório, né? E uma das coisas, eu atuei em consultório durante 4 anos, e uma das coisas que faz muito
parte da terapia psicopedagógica, né? Mas a psicoterapia também é analisar, identificar o olhar das pessoas, né? De como elas olham diante das situações em que elas vão falando, né? Ao mesmo tempo, aqueles olhares através, parece que não se fixam em nada. O que revela uma pessoa que não concatena, não conecta o seu olhar com os outros, né? O quanto ela pode estar ou perdida em si mesma ou não se vinculando mesmo numa comunidade. Veja, né? Essa questão mesmo que tu trouxeste do universo digital que todos nós estamos enfrentando. Claro, todos nós, olha só, veja, olha, vamos para o dado empático aqui. Não, tem pessoas que não têm o acesso digital que nós temos, né? Mesmo a gente tem que fazer, uma intencionalidade pensar que nem todo mundo tem a mesma vivência que nós, né? Tem pessoas que nesse momento não estão com as mesmas possibilidades de recurso comunicativo e elas estão experimentando um mundo de um jeito diferente, né? Então, pensar sobre isso assim, sabe? Falavas, né? Digitalmente, nós estamos nos comunicando e estamos nos olhando, mas à medida também que nós temos as possibilidades para isso. Então, aqui não é só o quanto eu estou me colocando, mas também o quanto o ambiente favorece a vivência empática, né? E aqui é interessante pensar no quanto as comunidades em que nós vivemos impactam nessa formação empática de cada um, né? Também é um dado interessante. E eu vou dar um exemplo que eu acho que tem tudo a ver, Magna, com o que tu falavas, que é um quadro de empatia enquanto vê a empatia como um dado não só pessoal, mas também como algo necessário de uma vivência social, dentro de uma perspectiva que nós, humanos, somos parte da humanidade, né? Quando Stein escreve a autobiografia dela, sabem que eu sempre fiquei assim, a primeira vez que eu tive acesso à autobiografia ainda era em língua. Eu li em espanhol inicialmente, e aí eu disse, mas por que ela era tão nova? Por que ela escreveu? Eu ficava pensando assim, poxa, né? Quanto ela queria colocar sua vivência para fora. Eu tive uma visão de que ela estava meio que no livro Confissões, assim, de Agostinho, que Agostinho faz as suas confissões num eu, né? A primeira escrita autobiográfica, assim, né? Da história é Confissões de Agostinho, né? E aí, quando veio em português, que eu peguei, já nas primeiras páginas fica bem evidente qual foi a preocupação quando Stein escreve Vida de uma Família Judia. O que estava acontecendo? A sociedade estava tendo uma visão dos judeus, né, que não vinham ao encontro do que de fato aquelas pessoas viviam, né? Eram propagandas, era uma forma difamatória, era como se eles fossem aquela subclasse, né? Tudo aquilo que desprezava a pessoa, que desprezavam aquelas famílias e aquela cultura, aquele povo. Pois ela escreve o Vida justamente nessa ideia de que não somos assim, nós temos vivências como vocês têm vivências, né, também. Então acho que com a formação das novas gerações, né? Exato. A geração ali, ela já estava dando como perdida, assim, eles já estavam tão contaminados pelas caricaturas que eles faziam dos judeus, que já nem consideravam mais humanos, Isso. que ela já estava preocupada com a formação das novas gerações, né? Exatamente, né? Em deixar o material, que é um pouco que a gente faz aqui também, né? Nesse coronavírus, nós estamos preocupados também com as decorrências para as novas gerações. Então, esse é um dado, olha, o que ela faz? Ela assume a identidade de um povo, de uma família, para revelar, para mostrar assim, não, gente, a relação não é essa. Né? É preciso que sejamos olhados como humanos, empaticamente, como pessoas como vocês. Tem momentos que ela vai descrevendo fatos assim tão que a gente olha como banalidades, assim, por que ela está contando isso em tantos detalhes, esses desentendimentos de sogra, de nora, de cunhado com irmão. Ela só, a intenção ali parece que era dizer assim, olha, nós somos seres humanos, nós somos gente e temos tudo que você tem, né? Então assim, com alegrias,
essa necessidade de hoje parece algo meio mais assim, de humanizar os judeus, né? Dizer os judeus É, são gente, não são baratas ou números ou é. uma raça superior, são pessoas, né? Humanas, igual a você. Gente, e olha o que a gente está vivendo. Uhum. Nós, alguns de nós estão em trabalho remoto, outros, né? Então, assim, estamos com trabalhos em casa, outros de repente não estão, mas estão com mais pessoas em casa. Eu vi esses dias, eu estava assistindo um programa de TV em que a apresentadora falava e o filho dela aparece, uma criança. E ela continua, né, atuando profissionalmente, a criança está ali. E é muito engraçado que ela vai fazendo assim com a mão, né? Isso é muito próprio. Disfarçar, mas parece que eles, né? Daí que eles vêm. Mas o que que significa isso? Gente, nós temos experiências humanas integrais. Sabe que isso vem, eu vejo, dentre tantas coisas tão complicadas e tantas coisas que nós não gostaríamos que estivessem acontecendo nessa pandemia, por outro lado, nós começamos a nos identificar nas nossas realidades. Somos pessoas que têm famílias, né? Temos uma nova geração aqui. Eu brinquei ontem, eu tive um problema no meu computador, eu chamei meu filho, que tem 12 anos, que conseguiu imediatamente resolver o problema para mim. Então, as novas gerações, assim, estão nos ajudando, principalmente nós adultos, muitíssimo nesse momento, porque este é um ambiente que eles já estavam acostumados, o ambiente digital, essa linguagem. Nós não. Então, até esse dado empático, vou trazer isso para empatia, como é legal quando nós adultos saímos deste posto dos aqueles que sabem, aqueles que ensinam, nós somos a geração que ensina. Não, não, não. Como aqueles que podem aprender sim com outros, que têm outras linguagens, outras vivências e que podem vir ao encontro da nossa necessidade também. Essa troca, inclusive geracional, eu acho sim uma baita oportunidade de vivência empática, né? Uhum. É isso mesmo. Isso você já está antecipando, aí já está dando uma pitadinha da nossa próxima live, na próxima quinta-feira, gente. Eu peguei a Patrícia 3 quintas-feiras para a gente pegando também o formato da live. Essas lives elas têm duração assim meio que indeterminadas. A gente quer ver aqui muitos rostos passando por aqui. Queremos muitos de vocês que estão hoje assistindo vão estar aqui conosco, né? A gente quer conhecer o rosto dos estudiosos de Edith Stein no Brasil, enfim, quem sabe. Então, vida longa, a live Força e Atualidade do Pensamento de Edith Stein. Mas eu peguei a Patrícia, essas três, e na próxima semana nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a era digital e o diálogo com as novas gerações, né? Como essa visão de ser humano, essa visão de pessoa de Edith Stein nos ajuda a, a viver nessa era digital, né? E esse diálogo com as novas gerações. Nós vamos. Eu abri aqui para os comentários, né? Vocês fizeram alguns comentários. Alguém perguntou aqui o nome do livro, Patrícia, que contém um artigo do professor, você falou. Tá. Agora, qual o. Eu indiquei aqui 3 livros, né? Agora Juvenal, eu não. eu acho. O do Juvenal é esse aqui, ó. É Empatia, Edmundo Russell e Edith Stein. Ele foi lançado pela editora Loyola, tá? Esse é um bom resumo, assim, tanto a professora Ângela quanto o Juvenal, quanto o Cristiano, assim, nossa, fazem um resumo legal. Esse aqui é a pedagogia, a arte de educar por uma pedagogia empática, tá bem? Né, em que tu citavas que tem um artigo meu, tem da Maria Cecília, que está aí, nossa, tem muita gente boa aqui, eu me senti muito honrada, né, até em fazer parte. Esse é da professora Clélia Peretti e Vera Dúlios, tá? Saiu pela Apres. E citei esse da Ângela, que saiu na organização do Miguel Mahfoud e do Juvenal, que é pela Paulus, que é o Diálogos com Edith Stein. Qualquer coisa, entra aí em contato comigo que eu coloco. E a própria tese, né, da Edith Stein, que é o problema da empatia. Ali tem uma Dani pergunta. está perguntando por onde
começar a estudar para tentar entender o homem de forma integral, Patrícia? Oh, meu Deus, vamos lá. Gente, cada um de nós, claro, a partir da pesquisa, né, a partir do seu olhar de pesquisa, deixa eu fazer um parênteses, Marcos Gleiser, querido, estava em reunião 8 da manhã comigo, ele é lá da PUC do Paraná, é um querido. Tá, voltando, olha lá. Então, assim, gente, por onde começar a estudar? Depende muito também daquilo que a gente quer. Semana passada eu falei em termos educacionais, os escritos antropológicos e pedagógicos, principalmente, né, a estrutura da pessoa humana, com certeza. Se tu queres estudar empatia em Edith Stein, eu sugiro alguns comentadores junto com a tese, porque a tese ela é bem puxada. Quem é mais da filosofia talvez tenha muito mais facilidade na fenomenologia, mas para quem talvez venha de outra área, e dependendo se tu não tem uma proximidade com a fenomenologia, ela se torna assim bem densa. Então daí vale os comentadores. Eu indico muito assim, pelo menos para mim, tá, gente? Aqui eu vou fazer o meu olhar, a minha vivência, talvez não seja a mesma de outros pesquisadores. Para mim, me ajudou muitíssimo a professora Ângela Alisbello, falando de empatia. Tem muitos artigos da Ângela que a gente acha assim pela internet. Professor Juvenal Savian Filho, muito. E tem um livro que para mim assim foi excelente. Ele saiu quando eu já estava concluindo a minha dissertação, que é do Francesco Alfieri. Se eu não me engano, é A Construção da Pessoa Humana. Cecília deve saber com mais certeza o título, que a Clio e a Cecília ajudaram, né, na organização, que é do Francesco Alfieri. Aquele livro, para mim, me ajudou bastante, porque ele tem tanto uma linha histórica, quanto ele pega, fala da pessoa humana, inclusive da questão empática, mas ele tem um glossário no final. Aquele glossário me ajudou muito com os termos fenomenológicos, né? Esses eu fui pegando junto com a tese da empatia dela, né? Bom, e depende, né? É que depende muito do estudo que tu for desenvolver, né? Como eu faço em teologia, eu também usei muito o Ser Finito, Ser Eterno, mas também com comentadores, porque ele é um livro denso, né? Aliás, para quem faz teologia, gente, né? No meu caso, o meu doutorado é em teologia, né? Então, eu ouso, né? Ali, ó, Pessoa Humana e Singularidade em Edith Stein. É esse o livro, o Marcelo ali sugeriu. Bom, e então na teologia a gente já vê a abertura da empatia para o dom de si. O finito e eterno, a Edith Stein traz a questão do dom de si. E ela usa a base fenomenológica empática, né? Que é uma coisa muito forte para nós. O Shalom, eu sei que tem fortemente, né, a questão do ser dom, né? Então, ser dom a um outro, né? Ser paz no mundo, é muito interessante, né? A Jaque passou ali falando para a gente divulgar o site. Nós temos um site, gente, né? edithstein.com, né, .br. Nós somos cinco mulheres pesquisadoras, cada uma do lugar do país aí, de áreas diferentes, em que lá a gente tenta fazer um repositório, inclusive com indicação de livros, de autores, de grupos de estudos que tem pelo país, né? Também. Então, e por lá, assim, pode mandar um e-mail, pode se cadastrar para receber newsletter, né? De quando a gente tem eventos no Brasil. É isso aí. Muito bom, Patrícia, muito obrigada. Nós temos. Já acabou o nosso tempo, né? É um tempo bom. Então fica o convite para vocês, para todos vocês, e convidem outros para que na próxima semana a gente esteja falando justamente sobre isso, a era digital e o diálogo com as novas gerações. Então fico aqui meio que em aberto, com gostinho de quero mais, né? A questão da empatia, que é essa via de mão dupla, né? Em que eu reconheço. Ele está dizendo 28 segundos, restando. A importância do autoconhecimento tem tudo a ver empatia com autoconhecimento, Isso. porque
eu preciso me conhecer também, eu vou me conhecendo através do outro, né? Ao olhar do outro. E boa noite, minha gente. Ai, que Boa lindo. noite. 10 segundos. Beijo, tchau. Gente, Deus tirem uma abençoe. foto e nos mandem. Até quinta. Tira a foto aí da gente, que a gente já vai.